Ela carregava uma vida dentro de si, mas voltava ao lugar onde tudo havia morrido. Camila tinha apenas 23 anos quando perdeu tudo naquela casa isolada no interior de Minas Gerais, em 1892. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu a vontade de continuar respirando. Durante 9 longos anos carregou a culpa como se fosse uma condenação divina, acreditando que Deus havia castigado sua família por algum pecado que ela não conseguia identificar. Mas agora, grávida de 5 meses e sem ter para onde ir, a necessidade a empurrava de volta para o cenário da tragédia. A fome não perdoa, a miséria não espera, e quando se carrega uma criança no ventre, o orgulho se curva diante da sobrevivência. Ela voltava não porque quisesse, mas porque a vida não lhe dava outra escolha. E quando cruzou o portão quebrado daquela propriedade abandonada, sentindo o peso da barriga e do passado, o vento começou a falar. Não era um vento comum, era um lamento que parecia conhecê-la, que sussurrava seu nome entre as frestas da madeira apodrecida, que trazia consigo um segredo enterrado há tanto tempo que ela havia esquecido que existia. Um segredo capaz de virar de cabeça para baixo tudo o que ela acreditava sobre as mortes que destruíram sua vida. Antes de prosseguir, deixe seu comentário aqui embaixo. Você já voltou para um lugar que te causou dor profunda? Como foi essa experiência? Vamos começar esta história que vai mexer com suas certezas sobre destino e verdade. O vento foi a primeira coisa que a recebeu, e foi também o único som que quebrava o silêncio sufocante. Não era uma brisa comum, dessas que refrescam a pele nos dias quentes do interior mineiro. Era um gemido prolongado, um sussurro arrastado que se infiltrava por cada fenda da construção abandonada e parecia, de alguma forma impossível de explicar, saber exatamente quem ela era. Camila estava ali, parada diante da casa onde havia perdido absolutamente tudo, naquele pedaço esquecido da zona rural de Minas Gerais, voltando em 1892, depois de 9 anos de ausência. Ela retornava não por vontade própria, mas arrastada pela necessidade mais crua e primitiva que existe. Viúva pela segunda vez, grávida de 5 meses, segurando a mão trêmula de sua filha Júlia, a única luz que ainda brilhava em um mundo que havia se tornado cinza e sem esperança. A pobreza extrema a obrigava a procurar refúgio no epicentro do seu tormento, no lugar de onde havia jurado para si mesma que jamais voltaria a pisar enquanto tivesse vida e dignidade. Fazia 9 anos completos. A memória a atingiu como um soco no estômago enquanto seus pés hesitavam sobre o caminho coberto de mato alto e ervas daninhas. A primeira vez que fugiu daquela propriedade foi coberta de lágrimas e cinzas, vestindo um luto tão pesado que mal conseguia sustentar o próprio corpo logo após a tragédia que dividiu sua existência em 2 partes irreconciliáveis. Primeiro, veio a queda inexplicável de seu marido Leonardo do telhado daquela mesma casa, enquanto consertava algumas telhas soltas que deixavam a chuva entrar. E depois, como se o universo quisesse zombar de sua dor, apenas 6 dias depois, a febre misteriosa que arrancou seu primogênito Rafael dos seus braços. 2 mortes tão próximas, tão absurdas, tão sem sentido, que quebraram não apenas seu coração, mas sua capacidade de raciocinar sobre causa e consequência. Ela simplesmente correu, abandonou tudo, deixou a casa para quem quisesse tomar posse, incapaz de passar mais uma noite dormindo sob aquele teto amaldiçoado. Agora, a casa era um esqueleto abandonado, uma carcaça vazia no meio do nada que ninguém havia reivindicado durante todos esses anos. As portas pendiam tortas de dobradiças consumidas pela ferrugem, balançando levemente com cada rajada de vento, como se estivessem dançando uma valsa fúnebre. O pó cobria absolutamente tudo, como um manto espesso e acinzentado, escondendo os móveis destruídos e as lembranças que ainda sangravam em cada canto esquecido. O ar dentro da casa estava viciado, carregado, um cheiro denso de madeira deteriorada, de tempo parado e de algo mais profundo. Algo que Camila reconheceu imediatamente no momento em que cruzou a soleira da porta. Era o cheiro do medo. Um medo antigo que havia ficado impregnado nas paredes de taipa e que agora despertava com seu retorno, reconhecendo-a como uma velha conhecida,
que volta para casa depois de uma ausência prolongada demais. Ela soltou a mão de Júlia, pedindo com um gesto silencioso que a menina esperasse no portal de entrada. A criança, de apenas 7 anos, obedeceu sem questionar, seus olhos grandes e escuros fixos nas costas da mãe grávida, sem compreender por que aquele lugar tão quebrado e assustador fazia tremer a mulher mais forte que conhecia. Camila avançou sozinha, seus passos levantando pequenas nuvens de poeira que dançavam nos raros raios de sol que conseguiam penetrar pelas janelas sem vidro. Seus pés conheciam o caminho de memória. Não foi para a cozinha nem para a sala principal. Caminhou diretamente para o quarto do fundo, aquele que havia pertencido a Rafael, o cômodo que havia trancado em sua mente com todas as trancas possíveis, jurando nunca mais abrir aquela porta enquanto tivesse consciência e sanidade. E lá estava tudo, exatamente como na última vez que seus olhos haviam visto. O pequeno berço de madeira entalhado por Leonardo ainda estava no mesmo lugar, mas tombado de lado em um canto como se uma explosão de violência o tivesse arremessado contra a parede. Camila se aproximou devagar, estendendo uma mão trêmula que parecia ter vida própria. No momento em que seus dedos apenas roçaram a madeira polida pelo tempo e pelo abandono, a dor de 9 anos inteiros reprimida e fermentada a golpeou com a força de um touro enfurecido. Seus joelhos cederam, ela caiu no chão de terra batida, sufocando um grito desesperado no tecido surrado de sua saia de algodão, enquanto lágrimas quentes queimavam o pó acumulado em seu rosto. A dor era física e insuportável, uma pressão brutal no peito que ameaçava parti-la ao meio novamente, como se a tragédia estivesse acontecendo pela segunda vez. Júlia observava do batente da porta completamente imóvel. A menina não compreendia a profundidade daquela ferida antiga que nunca havia cicatrizado, mas entendia perfeitamente o idioma universal do sofrimento de uma mãe destroçada. Camila, sentindo o peso do olhar assustado de sua filha, lutou desesperadamente para recuperar o fôlego. Limpou o rosto com raiva de si mesma, engolindo o veneno amargo da recordação. Não podia se desmoronar agora. Não neste momento, quando tinha que ser forte por Júlia e pelo bebê que crescia em seu ventre, as únicas razões pelas quais ainda acordava todas as manhãs. As únicas razões pelas quais havia encontrado coragem para voltar a dormir sob o teto que havia esmagado sua alma sem piedade. Endireitou as costas com esforço, se levantou apoiando-se na parede úmida, o pó marcando os joelhos de seu vestido gasto e remendado várias vezes. Naquela noite, o verdadeiro terror começou a se manifestar de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Improvisaram uma cama usando alguns cobertores velhos e mofados que encontraram em um baú no quarto principal, longe do berço tombado que ela não tinha forças para endireitar. Lá fora, o vento do interior mineiro uivava sem descanso, como um animal selvagem procurando desesperadamente uma entrada para casa. Júlia, exausta pela longa jornada a pé que haviam feito, adormeceu rapidamente abraçada a uma boneca de pano surrada que era seu único brinquedo. Camila, no entanto, permaneceu acordada a noite inteira, sentada contra a parede fria e úmida, vigiando as sombras que se moviam e se contorciam com a luz prateada da lua cheia, se filtrando pelas janelas sem proteção. A casa rangia, reclamava, parecia respirar ao seu redor como um organismo vivo, mas o vento era definitivamente a pior parte. Era um som constante e perturbador que envolvia completamente a construção e a isolava do resto do mundo como se criasse uma bolha de solidão absoluta. Então, ela ouviu algo diferente. Não foi um rangido da madeira velha nem o assobio do ar passando pelas telhas quebradas. Foi algo muito mais perturbador e específico. Entre o lamento constante e monótono do vento, ela ouviu claramente uma voz. Era fina, quase infantil, um sussurro que parecia nascer e morrer na mesma rajada de ar que sacudia as portas. A voz disse claramente uma única palavra que congelou seu sangue. Mãe. Camila ficou completamente paralisada. O coração deu um salto tão violento dentro do peito que ela sentiu um gosto metálico de sangue na boca.
Prendeu a respiração completamente, absolutamente certa de que havia imaginado, de que a dor emocional estava pregando uma peça cruel em sua mente já fragilizada. Mas o vento soprou mais forte naquele momento. As janelas bateram com violência e, desta vez, a voz veio mais clara, mais insistente, mais desesperada. "Mãe, me escuta!" Ela se levantou de um salto, o terror percorrendo toda sua coluna vertebral como um rio de gelo derretido. Correu até onde Júlia dormia e a sacudiu suavemente, mas com urgência. "Júlia, acorda agora! Você escutou isso? Você ouviu a voz?" A menina abriu os olhos confusa e ainda sonolenta, olhando ao redor sem entender o pânico estampado no rosto da mãe. Balançou a cabeça negativamente. "Só escuto o vento, mamãe. Ele está fazendo muito barulho esta noite." Camila a abraçou com força desesperada, sentindo o pequeno corpo quente e real contra o seu. Forçou-se a se acalmar, a respirar devagar, a pensar racionalmente. Era o luto não resolvido, era o cansaço extremo da gravidez. Era o retorno a este lugar maldito que estava brincando com sua sanidade. Não havia nada ali além delas duas. Só eram ela, sua filha e uma casa destruída repleta de memórias dolorosas que nunca deveriam ter sido revisitadas. Mas na noite seguinte, o sussurro voltou com ainda mais insistência. Camila já estava esperando, acordada na escuridão absoluta, com os nervos completamente à flor da pele, cada músculo tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. O vento se intensificou logo depois da meia-noite, e com ele veio a voz novamente, mais clara desta vez. "Mãe, mãe, por favor." Agora era inegável e vinha acompanhado de algo completamente novo que fez seu coração quase parar. Era um som de batidas rítmicas, repetitivas, sutis, mas constantes, como se alguém estivesse batendo gentilmente com um dedo desde algum lugar impossível de localizar. Não eram os galhos das árvores contra a parede externa, não era a porta solta balançando. O som vinha de dentro da casa, de muito dentro, das próprias entranhas da construção. Os dias que se seguiram se transformaram em uma verdadeira tortura de vigilância constante. O silêncio pesado durante o dia era quase pior que os sussurros aterrorizantes da noite, porque na quietude absoluta, Camila se sentia observada pela própria casa. Sentia que as paredes tinham olhos, que o chão tinha ouvidos, que cada tábua solta sabia de seus medos mais profundos. Ela tentava desesperadamente trazer a vida de volta para aquele lugar que parecia rejeitá-la ativamente. Pregava tábuas sobre as rachaduras por onde o vento assobiava, mas o som do martelo batendo se sentia oco e sem propósito, absorvido pelo barro das paredes e pela desgraça impregnada. Esfregava o chão com um pano úmido, tentando apagar as manchas de 9 anos de total abandono, mas o cheiro de madeira podre e de tempo estagnado persistia teimosamente, grudando em suas roupas e em seu cabelo como uma maldição tangível. Cada tarefa doméstica era uma batalha perdida contra o passado, e ela sentia profundamente que estava perdendo essa guerra, que a casa simplesmente a tolerava temporariamente, esperando pacientemente que a escuridão caísse novamente para continuar seu tormento. Júlia, por sua parte, tentava ser criança em um lugar que claramente não tinha espaço algum para a inocência da infância. Brincava em silêncio no alpendre de madeira apodrecida, desenhando figuras no pó acumulado com um graveto, mas nunca se afastava muito do campo de visão de Camila. A risada da menina, que antes era fácil e sonora como um sino, agora era escassa e contida, sufocada pela atmosfera opressiva que pairava sobre a propriedade como uma névoa invisível. Camila a observava varrer com uma vassoura feita de galhos amarrados, seu pequeno corpo se movendo com uma seriedade que não correspondia à sua idade, e o coração se apertava dolorosamente. Aquela casa não estava apenas roubando a paz dela, estava roubando a alegria de sua filha, a leveza que toda criança merecia ter. E esse era um pecado que Camila não tinha certeza de que poderia perdoar, nem a si mesma por ter trazido Júlia para ali, nem ao destino cruel que a havia empurrado de volta.
A culpa a devorava viva durante aquelas horas intermináveis de luz implacável do sol mineiro. O silêncio diurno era uma tela em branco onde sua mente projetava incessantemente seus piores medos e arrependimentos mais profundos. Por que não estava com Leonardo no telhado naquele dia fatídico? Ele havia pedido especificamente que ela segurasse a escada para dar mais estabilidade, mas ela estava ocupada cuidando de Rafael, que tinha acordado chorando, estava cansada demais e disse que ele esperasse um pouco. Ele não esperou, subiu sozinho e nunca mais desceu vivo. E a febre de Rafael? Por que ela não percebeu os sinais antes que fosse tarde demais? Por que ignorou o primeiro calafrio como sendo apenas um resfriado comum de criança? A culpa estava literalmente enlouquecendo-a, muito mais rápido e eficientemente do que qualquer sussurro sobrenatural no vento poderia fazer. Ela se sentia presa em um ciclo vicioso de arrependimento profundo, tendo retornado ao lugar exato onde seus erros como esposa e mãe haviam se tornado fatais e irreversíveis. Uma tarde, quando o sol começava a atingir o céu de um laranja doentio e avermelhado que anunciava tempestade, um som completamente diferente quebrou a quietude sufocante. Não era o vento, eram cascos de cavalo batendo no chão seco em um galope controlado e deliberado. Camila sentiu um gelo instantâneo e paralisante se espalhar pelo estômago. Um visitante inesperado era infinitamente mais aterrorizante do que qualquer fantasma poderia ser. Ela se aproximou cautelosamente do buraco irregular da janela sem vidro e espiou para fora com o coração disparado. Um cavaleiro solitário se aproximava pelo caminho estreito coberto de vegetação. Era Fernando, seu cunhado, o irmão mais novo de Leonardo. Ela o reconheceu imediatamente pela postura. A mesma rigidez no corpo, as mesmas roupas impecáveis de fazendeiro próspero que contrastavam brutalmente com a miséria absoluta em que ela se encontrava. O homem exalava um ar de controle absoluto, de frieza calculada, que sempre a havia deixado profundamente desconfortável, mesmo quando Leonardo ainda estava vivo e as coisas eram diferentes. Fernando deteve seu cavalo a uma distância segura e calculada da casa em ruínas, sem se dar ao trabalho de desmontar. Seus olhos, de um cinza frio como aço polido, varreram meticulosamente a fachada destruída, se detiveram brevemente em Júlia, que havia corrido para se esconder atrás das saias rasgadas de Camila, e finalmente pousaram sobre ela com uma intensidade perturbadora. Seu olhar era uma avaliação fria, uma inspeção calculada, como quem avalia gado no mercado. Não havia absolutamente nenhuma compaixão naqueles olhos, apenas um cálculo frio e mercantil. Camila sentiu a necessidade instintiva de se cobrir, de esconder as mãos sujas de terra e os remendos visíveis em seu vestido de gravidez improvisado. Diante dele, sua pobreza extrema se sentia como uma acusação pública, como um fracasso pessoal que ele havia vindo confirmar pessoalmente enquanto desfrutava do espetáculo da humilhação dela. Camila, que imprudência absurda, disse ele finalmente. Sua voz era tão cortante e afiada quanto seu olhar penetrante sem esforço algum. Voltar para cá e ainda por cima grávida, trazendo a menina, em que você estava pensando? Não era realmente uma pergunta genuína, era um julgamento já proferido, uma sentença já decidida. Camila apertou os lábios com força, sentindo a raiva subir pela garganta como bilha amarga, mas a conteve com esforço sobre-humano. Não podia se dar ao luxo da indignação ou da ira. Estava parada em uma propriedade que legalmente talvez nem sequer fosse mais sua depois de tanto tempo abandonada, embora ninguém a tivesse reclamado oficialmente. Não tínhamos nenhum outro lugar para onde ir, Fernando. A seca prolongada no norte da província nos deixou completamente sem nada, respondeu ela, tentando manter sua voz mais firme e controlada do que realmente se sentia por dentro. Fernando soltou uma risada seca e desagradável, um som áspero que não moveu sequer um músculo de seu rosto impassível. Não tinha um outro lugar? Repetiu ele com sarcasmo evidente. Sempre existem outros lugares, Camila. O problema é que não são gratuitos. Mas este aqui... Olhou para a casa novamente, desta vez com uma intensidade estranha que ela não conseguiu decifrar completamente. Este lugar está amaldiçoado, ou você não se lembra disso?
As pessoas do vilarejo dizem que ouvem coisas estranhas por aqui durante a noite. Lamentos, gemidos. Dizem que o próprio demônio fez seu ninho aqui depois do que aconteceu com Leonardo e com o menino. Suas palavras estavam cuidadosamente escolhidas e desenhadas para ferir, para cravar o medo exatamente onde ele sabia que causaria mais dano. Ele conhecia os sussurros que ela ouvia? Ou estava simplesmente repetindo rumores do vilarejo que haviam se espalhado ao longo dos anos? Camila fez uma pausa, deixando que o veneno de suas palavras fizesse o efeito pretendido, observando atentamente a reação dela. Fernando se inclinou ligeiramente sobre a sela de couro trabalhado, baixando a voz para um tom de falsa confidência que soava ainda mais ameaçador. Escuta bem, sou um homem generoso e bondoso. Não gosto de te ver assim, arrastando minha sobrinha pela lama e esperando uma criança nessas condições. Tenho uma proposta para você. Venda-me esta propriedade. Te darei uma quantia razoável, o suficiente para que você se mude para longe daqui e comece uma vida nova em outro povoado. Considera isso como caridade pela memória sagrada do meu irmão. A oferta a atingiu com mais força do que qualquer insulto direto poderia ter feito. Vender a casa por uma quantia miserável. A mesma casa que absolutamente ninguém havia reclamado em 9 anos inteiros. A mesma que estava apodrecendo e supostamente amaldiçoada, segundo ele mesmo acabara de afirmar. De repente, o medo sobrenatural que havia sentido nas noites escuras retrocedeu completamente, sendo substituído por uma suspeita fria e muito humana que começou a crescer em seu peito. Por que ele queria tão insistentemente esta casa arruinada e sem valor aparente? Por que justamente agora que ela havia voltado sem ter avisado ninguém de sua decisão? O que havia neste cascarão abandonado e supostamente amaldiçoado que Fernando, dono de praticamente todas as terras férteis da comarca inteira, poderia desejar com tanta insistência mal disfarçada? Não está à venda, Fernando, disse Camila, surpreendendo-se com a dureza e firmeza em sua própria voz. É a única coisa que me resta de Leonardo, é a herança dos meus filhos. A expressão de Fernando se obscureceu instantaneamente. O aço frio em seus olhos se transformou em gelo puro e cortante. Você está cometendo um erro gravíssimo, Camila. Um erro que vai se arrepender. Existem coisas muito piores nesta casa do que apenas lembranças ruins e fantasmas do passado. Ele se endireitou na sela, puxando as rédeas com força desnecessária, fazendo o cavalo empinar levemente. Pense bem no que estou oferecendo. É pelo bem da sua filha e dessa criança que você está esperando. A ameaça velada ficou suspensa no ar, mais pesada e real do que qualquer sussurro que o vento pudesse trazer. Fernando deu meia volta em seu cavalo e partiu no mesmo galope controlado com que havia chegado, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira vermelha e um pressentimento terrível. A poeira levantada pelos cascos do cavalo de Fernando demorou uma eternidade para se assentar completamente. Camila ficou parada no alpendre, tremendo violentamente, mas agora não era apenas de medo, era uma raiva fria e controlada. Uma indignação que queimava seu estômago como ácido. Fernando não apenas não a havia ajudado em nenhum momento durante esses 9 anos terríveis, mas agora aparecia para ameaçá-la abertamente, para expulsá-la do pouco que ainda lhe restava na vida. A suposta caridade de sua oferta era um insulto cuidadosamente embrulhado em desprezo mal disfarçado, e sua insistência obsessiva por uma casa em total ruínas simplesmente não fazia o menor sentido lógico, a menos que essas ruínas escondessem algo de valor considerável, ou a menos que a presença dela ali, especificamente a de Camila, representasse algum tipo de ameaça direta para ele. A suspeita era uma semente amarga que acabava de criar raízes profundas e firmes em sua mente perturbada. Júlia saiu timidamente de seu esconderijo e se agarrou com força à saia da mãe, olhando fixamente para o caminho empoeirado por onde o homem mal encarado havia desaparecido. "Mamãe, aquele homem é muito ruim", sussurrou a menina com uma sabedoria infantil que às vezes surpreende os adultos, sua voz pequena captando perfeitamente a tensão sufocante que o visitante havia deixado para trás.
Camila a ergueu nos braços com esforço, sentindo o peso extra da gravidez, e beijou seu cabelo fino, cheio de pó e preocupação. Não precisa ter medo dele, minha vida, minha vida. Ele não vai nos fazer nenhum mal. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras tranquilizadoras, Camila sabia profundamente que era uma mentira descarada. Fernando representava um perigo muito real e tangível, um predador vestido de fazendeiro respeitável que circulava a propriedade como um lobo paciente, esperando o momento exato de atacar sem testemunhas. Agora, ela não lutava apenas contra os fantasmas aterrorizantes de seu passado trágico, mas também contra um inimigo muito real, de carne e osso, que claramente cobiçava algo naquela terra amaldiçoada. Algo que valia a pena ameaçar uma viúva grávida e uma criança indefesa. Naquela noite específica, a atmosfera dentro da casa mudou drasticamente de uma forma que ela pôde sentir fisicamente. O medo do sobrenatural continuava presente, persistente como sempre, mas agora competia diretamente com a ansiedade muito concreta do perigo humano. Cada rangido da madeira velha, cada golpe do vento nas paredes fazia Camila saltar nervosamente, pensando que era Fernando retornando na escuridão para fazer alguma coisa terrível. O vento continuava soprando incansavelmente como sempre, mas agora, contaminado e alterado pela visita ameaçadora, já não soava como um lamento infantil inocente. Soava como um aviso urgente, como se a própria casa ou qualquer coisa que habitasse dentro dela estivesse tão inquieta quanto ela, tentando alertá-la de um perigo ainda maior que espreitava do lado de fora de suas paredes protetoras. Então o sussurro voltou com uma força que ela nunca havia experimentado antes, mas desta vez foi completamente implacável e desesperado. Já não era um lamento suave e melancólico carregado pelo vento. Era uma súplica urgente e angustiada. Mãe, no frio, está no frio. A voz repetia isso incessantemente, uma e outra vez, as mesmas palavras martelando seus ouvidos dolorosamente. Camila tapou o rosto com as mãos, tremendo incontrolavelmente. Frio? Que frio poderia haver? Estavam em pleno verão escaldante no interior mineiro. O calor era sufocante, mesmo durante a noite. O som de batidas também estava muito mais forte e insistente agora, como um código desesperado em Morse que ela não conseguia decifrar por mais que tentasse. Ela seguiu o som com atenção extrema, arrastando-se pelo chão empoeirado, enquanto Júlia dormia profundamente no canto, exausta. As batidas não vinham das paredes externas como havia pensado inicialmente. Vinham do chão, debaixo do assoalho, especificamente perto da lareira de pedra, próximo ao fogão a lenha apagado há anos. Camila simplesmente não aguentava mais aquilo. A loucura estava literalmente arranhando as bordas de sua sanidade. Presa entre o medo crescente de Fernando e o tormento psicológico desta voz insistente, ela sabia com absoluta certeza que não conseguiria sobreviver nem mais uma noite sequer desse cerco mental e emocional. Tinha que descobrir a verdade de uma vez por todas. Tinha que enfrentar corajosamente o que quer que estivesse ali embaixo, fosse real ou simplesmente produto de sua mente completamente despedaçada pelo trauma. Se era realmente um fantasma, ela falaria com ele e pediria paz. Se era algum tipo de truque ou ilusão, ela o descobriria e desmascararia. E se de alguma forma era Fernando tentando enlouquecê-la, ela o enfrentaria sem medo das consequências. Acendeu a lamparina de querosene com mãos que tremiam tão violentamente que a pequena chama dançava de forma selvagem, projetando sombras monstruosas e distorcidas que se contorciam nas paredes descascadas de barro.
A cera quente pingava sobre seus dedos, queimando a pele, mas a dor física mal registrava em sua consciência. Ajoelhou-se pesadamente ao lado da lareira antiga, sentindo o peso da barriga de 5 meses tornar um movimento desconfortável. O fogão estava repleto de cinzas frias e fuligem de quase uma década atrás. O cheiro era azedo e penetrante, mistura de queimado com mofo e umidade profunda. O vento uivava com força extraordinária pela chaminé, um som oco e assustador que arrepiava cada centímetro de sua pele. O som de batidas era absolutamente claro agora, inegável, pulsando diretamente debaixo de seus joelhos como um coração enterrado. Ela apalpou cuidadosamente as tábuas do chão de madeira que circundavam a base de pedra da lareira. Estavam visivelmente mais desgastadas e soltas que todas as outras tábuas da casa, a madeira macia e fragilizada pela ação do tempo e da umidade constante. Empurrou uma levemente e ela se moveu com facilidade suspeita, não estava pregada adequadamente. Outra tábua ao lado também estava completamente solta, balançando sob a pressão de seus dedos. Alguém definitivamente havia levantado essas tábuas específicas anteriormente. Seu coração batia tão violentamente contra suas costelas que ela temia sinceramente que o barulho pudesse acordar Júlia do outro lado do cômodo. Isso claramente não era parte da construção original da casa. Leonardo nunca havia mencionado absolutamente nada sobre um porão secreto ou qualquer tipo de esconderijo sobre o piso. Ou havia mencionado e ela não lembrava? Sua memória era um labirinto confuso e doloroso, cheio de portas trancadas que ela tinha medo de abrir. O sussurro voltou com intensidade assustadora, tão próxima desta vez que parecia estar saindo diretamente da própria rachadura que ela estava tocando. No frio, mãe, no frio. Com um movimento brusco alimentado pelo desespero, ela pegou a faca de cozinha enferrujada que carregava sempre no bolso do avental e enfiou a ponta afiada na fenda estreita entre as tábuas de madeira. Fez a alavanca com toda a força física que a combinação de desespero e determinação podia lhe dar. A madeira velha e apodrecida protestou com um gemido agudo e prolongado, como o som de um animal mortalmente ferido. A primeira tábua cedeu com um estalo seco, depois outra e mais outra. O cheiro que subiu imediatamente do buraco negro quase a fez vomitar violentamente. Não era o cheiro relativamente limpo de terra seca e compactada. Era o odor inconfundível da decomposição orgânica, de algo profundamente úmido e estagnado por tempo indeterminado, um hálito fétido e doentio que havia estado aprisionado durante anos sem circulação de ar. Mas, lá embaixo, na escuridão absoluta e impenetrável que a luz fraca da lamparina mal conseguia perfurar minimamente, não havia apenas terra batida seca. Havia um espaço vazio considerável, uma cavidade escura e ameaçadora. E dentro desse espaço proibido, algo se moveu. Não era o movimento rápido e errático de um rato assustado. Era algo consideravelmente maior e mais pesado. Camila recuou instantaneamente de forma violenta, sufocando um grito de puro terror, sua mão batendo dolorosamente contra a pedra áspera da lareira. Ela não estava sozinha naquela casa. Nunca estivera realmente sozinha durante todas essas noites aterrorizantes. O terror que sentiu naquele momento específico foi absolutamente puro e completamente paralisante, diferente de qualquer medo que já havia experimentado. Mas a voz misteriosa, o sussurro insistente que a havia atormentado, simplesmente parou. No exato momento em que as tábuas do piso foram abertas e removidas, o lamento cessou abruptamente, como se tivesse sido cortado com uma faca. Só restou o som constante do vento assobiando pela chaminé, e o da sua própria respiração entrecortada e desesperada. As batidas rítmicas também haviam parado completamente. Ela havia liberado algo terrível ou havia interrompido algum processo? Abaixou a lamparina tremendo incontrolavelmente em direção ao buraco escuro, seus olhos lutando desesperadamente para enfocar qualquer coisa na escuridão empoeirada e densa. Não conseguiu ver absolutamente nada definido, apenas sombras sobre sombras se movendo.
Enfiou a mão cautelosamente na terra fria e úmida que contornava as bordas irregulares do buraco e seus dedos tocaram algo inesperado. Não era macio como tecido, não era duro como pedra, era áspero e fibroso, claramente algum tipo de tecido muito grosseiro, quase completamente apodrecido pela umidade persistente. Puxou com delicadeza, testando a resistência. Estava firmemente preso a algo maior embaixo. Puxou com mais força, o medo irracional lhe dando uma coragem que normalmente não possuiria. Algo finalmente saiu da terra compactada com um som úmido e desagradável. Não era uma caixa de madeira como esperava. Não era um diário encadernado. Era um objeto relativamente pequeno, envolto em várias camadas sobrepostas de tecido de algodão cru, completamente descolorido pelo tempo. Ela o segurou na palma de sua mão suja e trêmula, sob a luz instável e palpitante da lamparina. Era um embrulho irregular, aproximadamente do tamanho de seu punho fechado, e pesava surpreendentemente pouco. Camila ficou completamente imóvel, apenas olhando fixamente para o pacote misterioso em sua mão. Estava coberto de terra vermelha grudada e exalava um cheiro forte de umidade profunda e tempo literalmente enterrado. Por um momento angustiante, o medo do que aquele embrulho poderia conter foi genuinamente maior que todo o medo dos sussurros sobrenaturais que havia experimentado. Que tipo de segredo terrível a terra úmida sob seu lar guardava tão zelosamente? Era algum tipo de amuleto de proteção contra o mal ou era precisamente a fonte original de todo o mal que assolava aquele lugar? Júlia tossiu levemente em seu sono agitado, um som pequeno mas real que atravessou o pânico crescente de Camila como uma flecha. A trouxe instantaneamente de volta à realidade concreta. Ela estava fazendo tudo isso por sua filha, pelo bebê que crescia dentro dela, pelo futuro deles. Não importava o que fosse encontrar naquele embrulho misterioso, seria infinitamente melhor que a incerteza sufocante que estava literalmente afogando-as pouco a pouco. Com um suspiro trêmulo e profundo, levou cuidadosamente o embrulho sujo e a lamparina até a mesa quebrada e torta. Com dedos que mal obedeciam seus comandos mentais, começou o processo delicado de desembrulhar o tecido apodrecido. A fazenda estava podre e frágil, se desfazendo literalmente ao toque mais leve, grudada pela combinação de umidade e anos intermináveis. Era um trabalho extremamente delicado e demorado, mais difícil psicologicamente do que abrir um túmulo antigo. Cada camada protetora que ela removia cuidadosamente parecia liberar mais do cheiro penetrante de terra fria e esquecida. Esperava encontrar qualquer coisa dentro daquele embrulho misterioso, talvez um mechão de cabelo infantil guardado como lembrança, um dente de leite preservado, uma medalha religiosa oxidada pelo tempo, algo que confirmasse inequivocamente a presença de uma pequena sepultura clandestina. Seu coração palpitava com uma antecipação doentia e mórbida. A casa inteira estava mergulhada em um silêncio absolutamente sepulcral agora, pesado e opressivo. Até mesmo o vento persistente parecia ter se detido completamente, contendo o fôlego junto com ela, esperando ansiosamente para ver que segredo obscuro havia sido guardado tão cuidadosa e zelosamente por tanto tempo. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade angustiante, o último pedaço de fazenda úmida se soltou e caiu. Dentro do embrulho não havia nenhum tesouro valioso, nenhum horror indescritível como esperava. Havia apenas duas coisas aparentemente simples e inofensivas. A primeira era um apito pequeno, um simples apito rústico de bambu fino, daqueles que os trabalhadores rurais costumam entalhar pacientemente para seus filhos durante as tardes ociosas no campo. Estava manchado de terra vermelha grudada, mas permanecia completamente intacto e funcional. Camila o reconheceu instantaneamente no momento em que seus olhos se fixaram nele. Sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco brutal no peito, roubando-lhe completamente o ar dos pulmões. Leonardo. Leonardo costumava entalhar esses apitos musicais para Rafael quando tinha tempo livre.
Ele tinha mãos extremamente hábeis e criativas, mãos talentosas que transformavam madeira comum e bambu oco em brinquedos encantadores, em promessas de diversão. Rafael os amava apaixonadamente. Corria pelo terreiro soprando com toda a força até ficar completamente tonto e mareado, rindo sem parar. Junto ao apito de bambu havia um pedaço de papel dobrado. Estava dobrado múltiplas vezes sobre si mesmo e a umidade constante o havia transformado em uma massa frágil que parecia que desintegraria ao menor toque brusco. Era praticamente um milagre que não tivesse se desintegrado completamente ao longo de todos esses anos enterrado. Com um cuidado absolutamente infinito, usando apenas a ponta fina da faca enferrujada, Camila começou a desdobrá-lo milimetricamente sobre a superfície irregular da mesa. A luz instável da lamparina iluminou gradualmente marcas de carvão vegetal, borradas e quase ilegíveis pelo efeito devastador da umidade. Mas definitivamente não era a caligrafia elegante e educada de Leonardo que ela conhecia tão bem. Eram letras desproporcionalmente grandes, desajeitadas e tortas, inclinadas irregularmente, traçadas com a mão pequena e insegura de uma criança que está apenas começando a dominar precariamente o lápis de escrever. Era inequivocamente a letra infantil de Rafael. Um frio sobrenatural que não tinha absolutamente nada a ver com o vento noturno percorreu toda a sua coluna vertebral como um rio de gelo derretido. Levou vários minutos angustiantes de esforço concentrado para decifrar as poucas palavras escritas com dificuldade. Sua visão se nublava persistentemente pelas lágrimas quentes que não sabia que estava derramando copiosamente. Para que o vento me cante quando eu durmo, dizia a primeira frase com a inocência característica de uma criança. Ela leu e releu a frase curta inúmeras vezes, tentando processar mentalmente o significado. Não entendia completamente ainda. E então, uma linha mais abaixo na folha amarelada, escrita com letras ainda mais tremidas e irregulares, estava a chave de tudo. Papai colocou na parede para mim. Camila sentiu fisicamente que o chão sólido da casa desaparecia completamente sob seus pés. Agarrou-se desesperadamente à borda da mesa, a vertigem violenta ameaçando derrubá-la. De repente, tudo se encaixou com uma claridade brutal e absolutamente devastadora. Papá o colocou na parede. O vento persistente, o sussurro assustador, a chaminé, tudo fazia sentido agora de uma forma terrivelmente simples. O sussurro aterrorizante não era um fantasma vagando, não era a alma torturada em pena de seu filho falecido tentando se comunicar do além. Era isto, este apito de bambu enterrado. Leonardo, em um gesto de amor paternal infinito e tocante, devia ter encontrado uma fenda perfeita no duto interno da chaminé de pedra. Um lugar estratégico onde o vento forte e constante do interior mineiro, ao se canalizar naturalmente, produziria um som melodioso, um arrulho mecânico, mas reconfortante. Uma canção de ninar perpétua e automática, para que seu filho amado nunca se sentisse sozinho ou assustado na escuridão da noite. E se agora você está gostando desta história que está mexendo com tudo que você acreditava sobre destino e coincidências, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão fazer você questionar a realidade. E me conta aqui nos comentários, você acredita que existem segredos que o vento pode revelar? Que mistério sua própria família pode estar guardando sem que você saiba? Compartilhe sua experiência com nossa comunidade, porque cada história nos ajuda a entender melhor os mistérios da vida. A palavra mãe que ela ouvia com tanta clareza não era uma palavra real sendo pronunciada por um espírito, era simplesmente o tom agudo característico do bambu, sendo modulado e alterado pela força variável do vento, um som que sua mente completamente despedaçada pelo luto profundo e naturalmente predisposta pelo ambiente carregado, havia interpretado desesperadamente como a única palavra que seu coração ansiava ouvir mais que qualquer outra coisa no mundo.
E as batidas rítmicas, o golpeteio constante que a havia aterrorizado noite após noite sem descanso, certamente era o mesmo apito pendurado de algum fio fino ou encaixado de tal maneira específica na rachadura que, com as rajadas mais fortes e violentas, batia suave, mas persistentemente contra a pedra áspera ou o barro seco da chaminé. Não era um chamado desesperado do mundo dos mortos, não era uma mensagem codificada do além. Era simplesmente um brinquedo engenhoso, um segredo íntimo e amoroso entre um pai dedicado e seu filho pequeno, um mecanismo simples de amor paternal que havia sobrevivido milagrosamente à morte física de ambos, se convertendo ironicamente na fonte principal de seu terror psicológico. Durante 9 anos inteiros e intermináveis, o vento incansável não havia estado lamentando a tragédia familiar que destruiu suas vidas. Havia continuado fielmente cantando e tocando a canção de ninar que Leonardo lhe havia ensinado com tanto carinho, cumprindo sua função protetora mesmo depois que não havia mais ninguém para embalar. Camila se derrumbou pesadamente no chão de terra batida, mas desta vez a queda foi completamente diferente. Não foi o impacto seco e doloroso do luto devastador. Foi uma liberação catártica e necessária. Um soluço profundo que rapidamente se transformou em uma risada algada, dolorosa e histérica ao mesmo tempo. Ela havia estado absolutamente apavorada de um simples brinquedo infantil. Havia interpretado erroneamente uma canção de ninar como uma maldição sobrenatural. A suposta maldição terrível da casa, a presença maligna que Fernando usava estrategicamente para ameaçá-la e mantê-la amedrontada, era simplesmente a prova mais pura e tangível do amor profundo de seu esposo por seu filho. Levou o apito de bambu até seus lábios tremendo, mas não soprou nele. Não conseguia. Apertou-o firmemente contra seu peito junto com o papel amarelado e frágil escrito pela mão infantil de Rafael. Chorou copiosamente pelo amor imenso que havia perdido de forma tão injusta e pela estupidez do medo irracional que a havia afastado desse mesmo amor durante uma década inteira de sofrimento desnecessário. Mas enquanto a tensão acumulada finalmente abandonava seu corpo exausto, uma pergunta fria e perturbadora começou inevitavelmente a se formar em sua mente ainda confusa. Se Leonardo o havia colocado cuidadosamente na parede da chaminé, por que razão ela o encontrou enterrado deliberadamente sobre as tábuas do piso? A resposta mais reconfortante era óbvia. Devia ter sido o próprio Rafael. Talvez depois da morte súbita e traumática de Leonardo, o menino sentia tanta falta esmagadora do pai que decidiu recuperar o apito precioso da parede e enterrá-lo ali como um tesouro pessoal e secreto, perto do calor familiar da lareira que havia compartilhado tantas vezes com seu pai amado. Sim, essa explicação fazia sentido perfeito. Era a única explicação lógica e reconfortante possível. Ela se aferrou desesperadamente a essa ideia, porque a alternativa era simplesmente escura demais, sinistra demais para sequer contemplar seriamente. Sentiu-se genuinamente liberada pela primeira vez em 9 anos. O ar pesado da casa abandonada finalmente não se sentia mais opressivo e sufocante. O vento persistente continuava soprando do lado de fora como sempre, mas agora que finalmente entendia sua linguagem cifrada e seu propósito original, já não representava uma ameaça aterrorizante. Era simplesmente um eco, uma memória persistente. Era Leonardo e Rafael dizendo olá desde o passado distante, lembrando-a de que o amor verdadeiro nunca morre completamente. A maldição imaginária finalmente se havia quebrado em 1000 pedaços. A casa era apenas uma casa comum, feita de barro e madeira e memórias. Limpou as lágrimas do rosto com raiva de si mesma, sentindo uma força completamente nova crescendo dentro de seu peito. Podia enfrentar Fernando agora sem medo. Podia enfrentar qualquer coisa que o destino lhe jogasse. Tinha finalmente a prova concreta e irrefutável de que este lugar específico não estava cheio de morte e maldições, mas sim transbordando de amor familiar. Estava completamente equivocada sobre todo. A verdadeira maldição, o perigo real, apenas começava a se revelar em toda sua dimensão aterradora.
No dia seguinte, Camila despertou com uma sensação estranha e ambivalente. O terror sobrenatural que a havia paralisado se havia dissipado como névoa matinal, substituído pela claridade cinzenta e reconfortante da manhã e por uma profunda melancolia reflexiva. O vento teimoso continuava soprando incansável afora, mas agora que conhecia seu segredo íntimo e seu propósito original, o som característico do apito de bambu era apenas isso, um som mecânico e previsível, um eco persistente do amor paternal de Leonardo, uma melodia de ninar perpétua que nem mesmo o tempo implacável havia conseguido apagar completamente. Sentia-se quase ridícula e envergonhada por ter fugido tão desesperadamente, por ter permitido que um simples truque acústico do ar, uma ilusão sonora criada pela arquitetura, a atormentasse psicologicamente durante uma década inteira de sua vida. Mas enquanto preparava metodicamente a mingau rala de fubá para Júlia no fogão reacendido, uma pequena pedra áspera de inquietação ainda permanecia incomodamente alojada em sua mente. A nota deixada por Rafael era absolutamente clara e inequívoca. Papai colocou na parede. Mas ela o havia encontrado enterrado profundamente sobre o piso de madeira. Por quê? Aproximou-se cautelosamente da lareira de pedra. Havia evitado aquela área da casa como se fosse um altar profano e intocável, mas agora o observava com olhos completamente práticos e analíticos. Era uma estrutura aparentemente sólida de pedras irregulares e barro enegrecida por anos incontáveis de uso e fumaça acumulada. O buraco irregular no piso continuava aberto como uma ferida, um retângulo escuro de terra úmida exposta. Por que Rafael teria movido deliberadamente o apito da parede para enterrá-lo no chão? A explicação reconfortante que havia construído ainda fazia sentido. Foi um jogo infantil inocente, uma tentativa desesperada de proteger o último presente tangível de seu pai falecido. Uma criança de apenas 6 anos não precisa de lógica adulta para suas ações. Aferrou-se firmemente a essa explicação porque lhe proporcionava paz interior, porque transformava o ato em um último gesto comovente de amor filial puro. Mas a casa, agora que finalmente havia renunciado a um de seus segredos mais bem guardados, parecia estranhamente ansiosa e impaciente por revelar outro ainda mais perturbador. Enquanto Júlia brincava distraída no alpendre desenhando casas imaginárias no pó vermelho com um graveto pontiagudo, Camila sentiu um impulso absolutamente irrefreável e poderoso. A paz que havia experimentado brevemente era incompleta e insatisfatória. Necessitava desesperadamente fechar o círculo completamente. Tinha que ver com seus próprios olhos o lugar original, tinha que encontrar e tocar a rachadura específica na parede interna da chaminé que Leonardo havia usado com tanto engenho criativo. Não era motivado por medo desta vez, era uma necessidade profunda de compreender totalmente, de tocar o último lugar que as mãos habilidosas de seu esposo haviam tocado com tanto engenho e amor paternal. Reacendeu a lamparina de querosene mesmo com a luz abundante do dia inundando a sala, sabendo por experiência que o interior do duto da chaminé seria uma escuridão impenetrável e absoluta, uma boca negra que não havia respirado fogo em praticamente uma década. Ajoelhou-se novamente com dificuldade crescente, desta vez ignorando cautelosamente o buraco aberto no piso. Aproximou cautelosamente a chama oscilante da lamparina à abertura do fogão a lenha. O ar ali dentro cheirava intensamente a cinza fria antiquíssima, a fuligem grudenta e a ninhos abandonados de pássaros que haviam encontrado refúgio. Levantou a lamparina bem alto e meteu cautelosamente a cabeça dentro do fogão escuro, olhando para cima na direção do céu. O duto interno era estreito e claustrofóbico, e aproximadamente a uns 30 centímetros de altura, ela finalmente viu exatamente o que estava procurando com tanta determinação. Uma pedra específica que parecia estar ligeiramente desalinhada e saliente em relação ao resto da construção uniforme, com uma abertura escura e promissora imediatamente ao seu lado. Era a rachadura perfeita e ideal para que o vento constante se infiltrasse e encontrasse o apito de bambu estrategicamente posicionado. Era precisamente ali, naquele lugar específico, onde Leonardo o havia colocado com tanto cuidado e amor.
Mas o apito, obviamente, não estava mais ali pendurado. Ela o tinha guardado cuidadosamente no bolso fundo de seu avental como um tesouro. No entanto, agora que estava tão perto fisicamente, sentia uma necessidade quase espiritual de tocar aquele lugar sagrado. Introduziu seu braço inteiro dentro do duto estreito e escuro, seus dedos tateando e roçando a pedra gelada e áspera. A fuligem acumulada era espessa e pegajosa, uma graxa preta e seca que grudou instantaneamente em sua pele exposta. Sua mão se afundou na escuridão absoluta, alcançando muito além da rachadura visível. Tateou metodicamente o espaço vazio que existia por trás da pedra solta e desalinhada, esperando sentir a textura familiar do barro seco ou simplesmente o vazio do ar. Mas seus dedos sensíveis roçaram algo completamente inesperado que definitivamente não deveria estar ali escondido, algo que fez um ruído seco ao ser tocado. Seu coração literalmente parou por um segundo. Não era um movimento errático de um rato assustado. Não era um ninho de pássaros. Estava metido muito profundamente dentro da parede, encaixado em um buraco claramente deliberado na alvenaria, estrategicamente longe do alcance direto do calor intenso do fogo. Era suave ao toque, mas ao mesmo tempo firme. Era inconfundivelmente couro tratado. Camila sentiu que o ar lhe faltava completamente. Um pânico gélido, muito diferente e mais real que o terror sobrenatural que havia experimentado. Isto era definitivamente humano. Isto havia sido escondido intencionalmente por alguém. Com os dedos tremendo violentamente, agarrou o objeto misterioso com determinação. Era um pacote pequeno, mas pesado, embrulhado no que claramente parecia ser uma bolsa de couro legítimo ou talvez lona encerada de boa qualidade. Estava firmemente encaixado e preso, como se tivesse sido introduzido ali com pressa desesperada, mas também com força considerável. Puxou com cautela inicial, mas o objeto teimosamente se resistiu. O medo crescente lhe deu uma força completamente irracional e sobre-humana. Isto definitivamente não era um brinquedo infantil inocente. Isto não era uma canção de nená reconfortante. Puxou com muito mais força, raspando dolorosamente seus nós dos dedos contra a superfície áspera da pedra irregular. O objeto finalmente cedeu abruptamente. Caiu pesadamente em sua mão estendida junto com uma verdadeira chuva de fuligem seca, pó acumulado e os restos quebradiços e nojentos de insetos mortos há muito tempo. Camila recuou violentamente para fora da chaminé, tossindo de forma descontrolada, com todo o braço coberto de preto até bem acima do cotovelo. Em sua mão suja e trêmula, segurava firmemente uma bolsa relativamente pequena, de couro genuíno, amarrada muito apertadamente com uma tira resistente do mesmo material de qualidade. Pesava consideravelmente. Pesava muito mais que qualquer apito de bambu poderia pesar. Ficou ajoelhada no chão, apenas olhando hipnotizada para o pacote misterioso. O apito simples e a nota inocente de Rafael haviam sido apenas uma distração inconsciente, ou pior ainda, uma pista falsa e cruel deixada pelo próprio destino sádico. Este pacote escondido com tanto cuidado, era o verdadeiro segredo. Isto era o que a casa havia estado guardando zelosamente durante todos esses anos, o que o vento persistente havia estado lamentando incansavelmente sem que ninguém compreendesse. O sussurro de Rafael a havia guiado, sem que ele mesmo soubesse no momento de sua morte, diretamente até o esconderijo secreto e final de seu pai. Com mãos que simplesmente não lhe obedeciam, torpes pela camada de fuligem e pelo tremor nervoso incontrolável, lutou desesperadamente para desatar o nó apertado da correia de couro envelhecido. Estava extremamente seco e rígido pelo tempo transcorrido e finalmente teve que usar novamente a faca de cozinha para cortar a tira resistente. A bolsa finalmente se abriu, revelando seu conteúdo proibido. Dentro não havia ouro escondido, não havia joias da família. Havia exclusivamente papéis, cuidadosamente dobrados. Um livro pequeno de contabilidade com a capa de papelão grosso dobrada e manchada. E uma carta pessoal.
vários folhos de papel de carta dobrados e lacrados, não com cera derretida tradicional, mas simplesmente dobrados múltiplas vezes com força extrema, como se a urgência não permitisse cerimônias. Camila extraiu a carta com reverência e terror misturados. Seu nome estava escrito claramente na parte exterior, com uma caligrafia firme, elegante e inconfundivelmente masculina que ela conhecia infinitamente melhor que a sua própria letra. Era inequivocamente a caligrafia de Leonardo, e embaixo de seu nome estava uma data que literalmente congelou seu sangue nas veias e confirmou instantaneamente seu pior pressentimento. A carta estava datada no dia exato anterior ao seu suposto acidente fatal. Camila sentiu fisicamente que a sala inteira se encolhia ao seu redor de forma claustrofóbica. O som persistente do vento no exterior desapareceu completamente de sua percepção. O único som audível era o de seu próprio sangue pulsando violentamente em seus ouvidos como tambores de guerra. Seus olhos desesperados devoraram as primeiras palavras escritas com tanta urgência. Camila, meu amor eterno, se você está lendo estas palavras, é porque Fernando finalmente cumpriu sua ameaça explícita contra mim. Releu a linha incapaz de processar mentalmente o significado devastador. Não foi um acidente trágico, Camila querida. Eu não escorreguei nem perdi o equilíbrio. Foi ele, foi Fernando quem me empurrou. Ele descobriu que eu sabia detalhadamente de seus negócios completamente sujos e ilegais, que estava sistematicamente falsificando os títulos oficiais de propriedade dos terrenos comunitários e desviando criminosamente a água do rio para suas próprias terras. Me confrontou violentamente esta manhã cedo. Disse explicitamente que esta casa seria dele custasse absolutamente o que custasse e que me tiraria definitivamente do caminho. Meu amor, se algo grave me acontecer, se eu morrer em circunstâncias estranhas, foi ele, foi Fernando. Ele me assassinou. O papel tremia tão violentamente em sua mão manchada de fuligem que mal conseguia continuar lendo. Releu a frase devastadora mais uma vez e depois outra vez, mas as palavras escritas com desespero não mudavam sua mensagem aterradora. Não foi um acidente, foi Fernando, seu próprio cunhado. A imagem que a havia atormentado psicologicamente durante 9 anos inteiros, a cena de Leonardo perdendo tragicamente o equilíbrio no telhado, o grito algado de surpresa, o impacto seco e mortal contra a terra dura do terreiro, se desmoronou completamente neste instante, sendo substituída por uma visão infinitamente mais sinistra e aterradora. As mãos fortes de Fernando empurrando deliberadamente. Um desequilíbrio provocado e calculado, um assassinato a sangue frio cuidadosamente disfarçado de tragédia doméstica comum. Seu próprio grito desesperado naquele dia, aquele que ela recordava tendo rasgado a tarde inteira, agora lhe parecia o grito de uma tola enganada, uma viúva ingênua chorando precisamente no cenário cuidadosamente preparado de um crime absolutamente perfeito. Mas o verdadeiro horror ainda não havia terminado de se revelar completamente. Seus olhos, quase cegos pelas lágrimas de raiva que não sabia que estava derramando, desceram trêmulos para a última linha da carta desesperada. O trêmulo havia escrito com letra ainda mais urgente e apressada: "Cuida de Rafael, pelo amor de Deus, Camila. Cuida de nosso filho precioso. Não permitas que ele fique sozinho com Fernando. Não permitas." A frase a golpeou com a força destrutiva de um raio caindo diretamente sobre sua cabeça. O ar foi literalmente sugado de seus pulmões. A febre, aquela misteriosa e inexplicável febre que nenhum curandeiro respeitado do povoado conseguiu diagnosticar ou curar, a que levou seu filho amado em apenas uma semana exata depois do acidente fatal de seu pai. Uma semana. 7 dias nos quais ela esteve completamente postrada e catatônica pelo luto avassalador, absolutamente incapaz de funcionar como mãe ou como ser humano. E Fernando havia estado ali durante todo esse tempo. Naturalmente que havia estado. O cunhado falsamente devotado, o irmão supostamente aflito,
se havia feito cargo de absolutamente tudo com tanta solicitude. Lembrava agora, através de uma névoa espessa de dor insuportável, sua presença constante e controladora. Ele era quem ia regularmente ao povoado próximo. Ele era quem lhe trazia os chás calmantes para seus nervos destruídos e, principalmente, ele era quem havia insistido obsessivamente em preparar pessoalmente as medicinas para Rafael, alegando gentilmente que ela estava muito fraca e incapaz. Trazia xaropes escuros e espessos em uma garrafa sem etiqueta identificadora, líquidos estranhos que, segundo ele, o boticário do povoado, havia recomendado especificamente. E Rafael havia piorado drasticamente, cada dia mais fraco e pálido, cada noite com mais frio inexplicável em pleno verão, até que seu pequeno corpo finalmente se rendeu completamente e parou de lutar. Nosso incrível canal está chegando ao fim deste vídeo que revelou uma verdade que estava enterrada há anos. Se você ficou impactado com essa história real de manipulação, assassinato e segredos de família, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre coincidências e destino. E agora eu quero muito saber de você. Qual foi o maior segredo que sua família já guardou? Você já descobriu algo que mudou completamente sua visão sobre o passado? Compartilhe sua história aqui nos comentários, porque cada experiência nos ajuda a entender melhor esses mistérios da vida real. E se este vídeo te fez refletir sobre verdades escondidas e justiça tardia, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Muito obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença para a nossa comunidade crescer cada dia mais forte.